Então, nós, nesta semana, estaremos juntos aqui refletindo a carta de Paulo aos Efésios, tá? E hoje nós vamos ler o capítulo de número 1 e tirar algumas reflexões para a nossa vida e para o nosso coração. Carta de Paulo, Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão na cidade de Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando vocês em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ora, também para que os olhos estou orando também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Deus os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua promessa. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também em todas que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela sua palavra. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma das cartas mais impressionantes que fala sobre a grandeza da obra de Cristo, da obra de redenção sobre a nossa vida. Essa carta Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha, a maioria das pessoas, elas eram pessoas que não vinham da tradição dos judeus, eram gentios, ou seja, pessoas que pertenciam a outros povos e não ao povo judeu. E então eram pessoas que tinham vindo de todos os tipos de crenças, acreditavam em tudo quanto é tipo de coisa e tinham se achegado a Deus. E agora precisavam aprender e compreender sobre qual era o propósito de Deus, sobre qual eram as bênçãos que eles estavam recebendo em Cristo Jesus. E esta carta de Paulo aos Efésios, ela começa de modo extraordinário. Hoje eu quero focar com vocês, principalmente ali nos versos 3 até o verso de número 14, é chamado de um cântico, né? Um cântico espiritual, um cântico daquela comunidade que Paulo coloca ali. E esse texto, do versículo 3 até o versículo 14, ele é muito rico de conteúdo, falando sobre as riquezas da nossa salvação,
as riquezas do nosso relacionamento com Deus, as riquezas do amor de Deus, as bênçãos que nós recebemos em Deus através de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele começa esse texto falando sobre o fato de que nós todos, nós fomos escolhidos. A primeira grande bênção que Paulo ele trata nesse texto aí de Efésios, no capítulo 1, e Paulo ele começa expondo aquelas pessoas qual que era a condição deles em Deus, qual que era a condição deles em Cristo Jesus. Paulo começa revelando a todos eles que a obra que aconteceu na vida deles, a obra de salvação, não é fruto de uma religião, não é fruto de uma vontade humana, não é fruto de um esforço humano, mas é fruto de um amor eterno, de um amor que Deus tem por nós. De modo que eu digo para você também, que está aqui conosco nessa manhã, que a tua salvação, a tua santificação, a tua escolha, o fato de Deus ter te aproximado dele, não é por causa de alguma qualidade que você tem, por causa de algo especial que você tem, não é por causa da tua santificação, da tua santidade. Deus, ele amou você. Deus, ele... primeira bênção de Deus é que ele te escolheu, né? E isso fica muito claro aqui nesse texto, nesse capítulo 1, fica muito claro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja, ele está dizendo assim: vocês foram escolhidos. Vocês foram escolhidos por Deus. Olha o que diz o verso 4. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus. Quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, não é porque nós escolhemos, é porque Deus nos escolheu. Quando você volta o teu olhar para Deus, o teu coração para Deus, não é porque foi você que escolheu a Deus, foi Ele quem te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Jesus disse isso para os discípulos uma vez: não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deem frutos. É um privilégio poder ouvir a Deus. É um privilégio que nem todos têm. Nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos separados pelo Senhor para o louvor da sua glória. Vamos pegar, por exemplo, nessa manhã. Você acha que as pessoas estão aqui, que nós estamos aqui ouvindo e refletindo a palavra simplesmente porque nós queremos? Não. Há um propósito de Deus. Deus fala a quem Ele quer. Deus fala quando Ele quer. Deus fala da maneira que Ele quer. E Deus escolheu falar conosco. Deus escolheu falar com você. Eu lembro de um exemplo da Bíblia, lá de Êxodo, capítulo 3, quando Deus chama Moisés. E quando Deus chamou Moisés para ser o grande líder do povo, Moisés olhou para si mesmo e disse: eu não tenho qualidades. Ele disse: eu não sei falar, eu sou gago, eu já tenho idade, eu não tenho muita capacidade de liderança. E Deus falou: sou eu que estou te chamando, sou eu que irei te capacitar. Foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Quando Jesus, por exemplo, escolhe os 12 apóstolos para andar com ele, nenhum hoje grande empreendedor, nenhum empresário escolheria aqueles homens. Eram homens rústicos, homens difíceis de lidar, mas Jesus escolheu. Não foram os discípulos que escolheram Jesus, foi Jesus que escolheu os discípulos. Certo? Da mesma maneira que eu digo para você nessa manhã, é um privilégio. Você foi escolhida, você foi escolhido por Deus para ouvir a palavra do Senhor, para se aproximar de Deus, para produzir frutos para a vida eterna. Foi Deus quem escolheu você, foi Deus quem chamou você. A palavra do Senhor é muito clara. Olha, no verso 4 diz assim: porque Deus te escolheu nele, antes da criação do mundo. Ou seja, desde antes de tudo isso aqui ser criado, Deus já havia nos escolhido nele. Olha o verso de número 11, diz assim, capítulo 1, verso de número 11, diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós somos predestinados. O que é predestinados? Significa que antes de nós nascermos, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um propósito para a nossa vida. Deus já tinha nos separado. Deus já havia nos escolhido. Deus, ele te escolheu.
Deus, ele te amou desde antes da fundação do mundo. Você é escolhida de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você foi separado, separada por Deus, para um propósito que Deus tem para a tua vida e para o teu coração. E esta é a primeira verdade que o apóstolo Paulo queria deixar bem claro ao coração desta igreja, ao coração dos cristãos, dos irmãos e irmãs que estavam participando daquela comunidade. O apóstolo Paulo escreve para eles e diz: não foram vocês que escolheram a Cristo, não foram vocês que escolheram a Deus, foi Deus que escolheu vocês. Né? E Deus, ele escolheu vocês porque ele amou vocês. Não foi por causa de qualidades, não foi por causa porque vocês eram santos, irreparáveis, porque vocês eram diferentes ou melhores do que ninguém. Deus escolheu vocês porque Deus amou vocês, certo? De modo que eu e você estamos aqui porque fomos escolhidos pelo Senhor. E isto é um grande privilégio, é um grande privilégio, né? A Bíblia diz que Deus, ele nos chama, mas cabe a cada um de nós atender ou não. Deus nos deu essa liberdade. E eu louvo a Deus porque você foi chamado e você atendeu. E você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. E Deus tem cuidado com a sua vida. E pode ter certeza que quando Deus escolhe, quando Deus separa, é porque Deus tem um propósito maravilhoso para a vida daquela pessoa, tá? A outra bênção que esse texto trata, ele trata de muitos, nós vamos ver 4 aqui. A segunda bênção que ele trata, está nos versos 5 e no verso 6, é que é a seguinte: primeiro, que nós fomos escolhidos por ele. Segundo, nós fomos adotados. Nós somos adotados. Olha o que diz o verso de número 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 5 diz que ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós fomos feitos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Primeiro, que você foi escolhido. Segundo, que você foi adotado. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12, está escrito assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né? Jesus, ele veio para o que era seu, ele veio no meio do povo judeu, ele se manifestou no meio do povo judeu, que era o povo que foi preparado desde Abraão, é um povo que foi preparado para a vinda do Messias. Mas quando Jesus veio, ele não foi recebido pelos seus. Mas todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção que quando eu comecei, eu disse para você que esta carta de Paulo é para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade gentílica, era uma cidade onde 99% das pessoas eram pessoas de outras nações, de outros povos, que pertenciam a outras raças e não ao povo judeu. Né? Então, Paulo, ele está dizendo aqui, vocês foram adotados, vocês foram feitos filhos e filhas de Deus por causa de Cristo Jesus. A mesma coisa acontece comigo e com você. Quando eu nasci, eu era filho do meu pai e da minha mãe, eu era um filho de Adão, da geração adâmica, né? Da descendência de Adão e de Eva. Eu estava vivendo a minha humanidade. Mas no dia em que eu tive uma experiência com Jesus, no dia que eu entreguei a minha vida e o meu coração para Jesus, eu me tornei filho de Deus. E a Bíblia diz, quem é filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que creem no Senhor. Está lá em João, capítulo 1. Veio para o que era seu, mas o seu não o recebeu. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo mundo é filho de Deus? Não, não. Todo mundo pode ser filho de Deus? Sim. Todo mundo pode ser filho de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? Eu preciso receber o Senhor Jesus Cristo na minha vida. E eu preciso crer no seu sacrifício, na sua morte na cruz. E eu preciso crer que Jesus Cristo, ele abriu as portas para que eu pudesse ter um relacionamento com Deus. Está lá em João capítulo 14, no verso de número 6. Jesus diz,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que eu quero deixar claro para você nesta manhã é que a porta está aberta para todos. Entra quem quer. Mas todos que entrarem por essa porta serão recebidos. E Deus irá olhar e dizer: bem-vindo, meu filho. Bem-vinda, minha filha. A porta está aberta para todos. Nem todos irão entrar. A porta da casa da família de Deus está aberta. E eu louvo a Deus porque você entrou por essa porta. E quando você entrou por essa porta, essa porta se chama Jesus. Quando você entrou por essa porta pela qual nós temos um relacionamento com Deus, essa porta que se chama Jesus, quando você entrou por essa porta, Deus, o Pai, disse assim: bem-vindo, minha filha. Bem-vindo, meu filho, para a casa do Pai. Olha que tremendo, gente. Você foi escolhida por Deus. Por isso que você está aqui ouvindo a palavra. Você foi escolhido por Deus, querido. Por isso que você está ouvindo a palavra aqui. Esse é o primeiro... É maravilhoso saber disso, que eu fui escolhido por Deus. Mesmo com os meus defeitos, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com as minhas lutas, mesmo com as minhas imperfeições, eu fui escolhido por Deus. E não apenas escolhidos, eu fui adotado. Agora eu digo, eu sou filho de Deus. Lá em João 3,16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 diz que Deus tinha apenas um único filho. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele abriu essa porta. Ele se tornou essa porta para que eu e você também pudéssemos ser filho de Deus. De modo que Deus tem hoje o Filho, Jesus, e Deus tem hoje um monte de filhos adotados. Entre eles estão eu e você. Eu e a tua casa. Olha que tremendo, que graça de Deus. Nós fomos escolhidos, nós fomos adotados. Você pode dizer hoje: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Quando Jesus foi ensinar, por exemplo, a oração, Jesus disse: quando vocês forem orar, vocês digam assim: Pai Nosso. Isso para nós soa comum, né? Mas naquela época, as pessoas chamarem Deus de Pai, as pessoas que se consideravam pecadores, se consideravam afastados de Deus, chamar Deus de Pai era uma novidade. Era uma novidade. Quando eles falaram assim: Pai nosso que estás no céu, Deus é nosso Pai. Sim, Jesus estava dizendo: eu vim aqui para ser essa porta, e através da minha vida, vocês podem olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Olha que tremendo, que maravilhosa a palavra do Senhor nessa manhã para o teu coração e para a tua vida. A terceira bênção é que nós recebemos a redenção. Eu fui escolhido por Deus, eu fui adotado por Deus, agora eu sou filho de Deus. E eu também recebi a redenção. O que é a redenção? Eu estou livre. Você está livre em Cristo Jesus. Os meus pecados não me levam mais à morte. Os meus pecados não me levam mais ao inferno. Os meus pecados não me tornam presas do inimigo. Agora eu estou livre em Cristo Jesus. Olha o verso 7. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E o verso de número 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude de todos os tempos. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Olha que coisa tremenda. Em Cristo Jesus, nós fomos perdoados. A nossa dívida foi paga. Jesus pagou a nossa dívida. É como, eu imagino, é como se nós estivéssemos numa cela, presos, condenados à vida eterna, condenados à eternidade, à prisão perpétua, e de repente alguém chegasse com as chaves e abrisse aquela cadeia, aquela prisão, e falasse: você pode sair. Eu ia ficar sem entender e dizer: mas como que eu posso sair? Eu tenho uma dívida, eu estou condenado à prisão perpétua.
E aquela pessoa diria para mim: alguém pagou a sua dívida. Mas quem que pagou a minha dívida? Não tem alguém que conseguiria pagar a minha dívida? A minha dívida é muito alta, não tem ninguém que poderia pagar a minha dívida. Uma pessoa chamada Jesus Cristo pagou a tua dívida, pagou pelo teu pecado, pagou pelos teus erros. E agora você pode pegar as tuas coisas, porque você está livre. Todos nós, presta atenção, gente, fomos escolhidos, fomos adotados e recebemos a redenção. E aqui eu quero que fique uma coisa muito clara no teu coração. Não é pelas nossas obras, não. Não é por boas obras, não. Ninguém é salvo por obras. Eu e você fomos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Efésios capítulo 2, nós vamos ler amanhã, diz assim, que nós fomos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós fomos... a nossa redenção, ela é obra única e exclusiva de Cristo na cruz. Nós não contribuímos em nada para a nossa salvação. Ah, pastor, e as boas obras? As boas obras vêm depois da salvação. Assim como o fruto, ele vem depois da árvore. Primeiro a árvore, depois o fruto. O que são as nossas boas obras? São os frutos dessa nova vida, dessa nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Antes de recebermos a Cristo, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. E o fruto que nós produzíamos era frutos de morte. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que nós temos um relacionamento com Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova árvore. E esta nova árvore, ela vai produzir frutos bons, frutos eternos, frutos da nova vida. Então, as boas obras, elas não estão presentes na minha vida para me salvar. As boas obras estão presentes na minha vida porque eu estou salvo. É porque eu estou salvo que eu faço boas obras e não para me salvar. Mas você foi salvo pelo quê? Eu fui salvo pelaquela cruz que se levantou, pelo sangue de Cristo que foi derramado naquele Calvário. Foi Jesus quem me salvou. A minha salvação é obra única e exclusiva de Cristo. 100% de Jesus Cristo. 100% do Senhor. É para você levantar e dar um glória a Deus, dar um aleluia, porque a obra de Cristo é maravilhosa. A obra de Cristo é perfeita sobre a tua vida. Você foi escolhido. Presta atenção, olha para mim. Você foi escolhido por Deus. Você é filho de Deus. Ele te adotou. Você é filha de Deus, é filho de Deus. E você recebeu a redenção. Não há mais dívida. Você não tem mais dívida. Porque Deus, através de Cristo, Ele te perdoou de todos os pecados que você cometeu. Ele não deu calote. Jesus pagou a dívida. Jesus pagou. Jesus quitou a dívida que era contra mim e contra você. E por último, para nós terminarmos, todos nós temos a garantia da herança. Todos nós temos uma herança, porque você pensa assim, você foi escolhido por Deus, você agora é filho de Deus, é filho de Deus. Então, como filho, você também tem herança. Jesus, ele dividiu conosco a herança dele. Ele era o único filho, mas ele dividiu conosco a sua herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos à casa, nós pertencemos ao Pai, nós temos parte nessa herança. Jesus dividiu conosco a sua herança. Você foi escolhido, você tem uma herança, porque você é filho de Deus. E você tem a redenção, então você não vai ser condenado. Você não vai ser tirado da casa do Pai, porque você tem a redenção, você está livre. Você não tem pelo que mais pagar, porque você já está livre de todos os teus pecados e de todos os teus erros. E agora, Deus te dá a garantia da herança. Olha o que diz o verso 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram em Cristo Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Você foi marcado com a promessa. Você foi selado. Há uma marca, há um selo em você que não pode ser tirado. É o selo do Espírito Santo. É a marca de Deus. É a garantia, diz no verso 14, da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor
da sua glória. Deixa eu te explicar o que é esse selo. Deixa eu te explicar. Eu falei aqui esses dias, quando eu estava falando sobre o Espírito Santo, eu citei esse texto. Olha só como que funciona. Vamos imaginar que um homem chamado Seu João tem uma fazenda, e lá ele tem alguns bois e vacas, e ele vai lá e ele marca com o selo dele. Sabe aquele selo que você marca? Aí ele marca aquele selo lá, queimando lá o boi, a vaca, ele marca. Então está marcado lá, né? A fazenda lá do Seu Antônio, tá? Do Seu Antônio. Aí tem o A lá, Seu Antônio. Aí tem uma fazenda vizinha que é um cara que rouba. E um dia o Seu Antônio não está ali muito perto, a pessoa vai e rouba um boi, uma vaca, um animal e leva para a fazenda dele. Aí quando o Seu Antônio chega, ele percebe que está faltando uma. Porque Deus, ele conhece a todos. E ele percebe que está faltando uma, ele sai em busca. Aí ele vai lá na fazenda do Seu João, que ele já conhece, o Seu João já sabe como é que o Seu João é, e diz: Seu João, eu acho que tem uma vaca, um boi meu, um animal meu que está aqui na sua fazenda. Aí o Seu João vai dizer: não, aqui não tem não, aqui não tem não, não tem nada seu aqui. Aí o Seu Antônio falou: eu posso verificar? Pode, pode. E na hora que o Seu Antônio começa a olhar todos aqueles animais, ele percebe que um tem a marca, tem a letra A da fazenda dele. Aí ele diz: esse animal é meu. Aí o Seu João vai falar: mas como que você sabe que esse animal é seu se todos os animais são iguais? Se está tudo aí no meio, como que você sabe que esse animal é seu? Aí o Seu Antônio vai mostrar para ele e dizer: olha, tem uma marca. Essa marca é de que este me pertence. Eu e você recebemos uma marca. A marca do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele veio habitar em você. Depois que você foi escolhido, depois que você foi adotado, depois que você recebeu a redenção, agora como filho de Deus, como escolhido de Deus, como santo e amado de Deus, você recebeu o selo, a marca. O Espírito Santo de Deus que habita em você. De modo que quando Deus olha lá da eternidade, Deus olha para a tua vida, Deus olha aqui para a humanidade, para a terra. Deus, ele sabe quem são os seus. Quem são os do Senhor? Aqueles que têm o selo, aqueles que têm a marca. Nós estamos marcados. E ninguém pode nos roubar, pode nos tirar das mãos do Senhor. Nós temos a garantia da nossa herança. E a garantia da tua herança é que o Espírito Santo de Deus, ele está em você. E esta é a marca. Ah, pastor, o Espírito Santo de Deus está em todo mundo? Não. O Espírito Santo de Deus, ele age aonde ele quer, ele age do jeito que ele quer, o vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo de Deus, ele age aonde ele quer, mas ele habita nos filhos de Deus. Ele é um selo, ele é uma marca que está nos filhos de Deus. Tá bom? Então nós precisamos compreender isto, porque isso é muito importante para a nossa vida e para o nosso coração. Eu louvo a Deus nesta manhã pelo privilégio que nós temos de refletir sobre a palavra do Senhor. E eu quero concluir a nossa palavra, a nossa reflexão dessa manhã, dizendo para você isto. Olha aqui para mim, olhem todos aqui para mim, para a gente concluir, tá? Você que está aqui nessa manhã, você tem um privilégio tremendo. Privilégio tremendo. Sabe o que significa você estar aqui nessa manhã? Eu estar aqui nessa manhã? Sabe o que significa para mim e para você? Significa que eu e você fomos escolhidos. Ninguém, presta atenção, ninguém ouve a palavra de Deus sem que tenha sido escolhido. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Você está aqui hoje nessa manhã ouvindo a palavra porque Deus quis assim. Foi Deus quem te trouxe aqui. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Tá bom? Outro princípio que nós aprendemos essa manhã. Você foi adotado. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Quem que é filho de Deus? Aquele que crê no nome de Jesus. Aquele que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todos estes foram adotados em Cristo Jesus. E agora você pode dizer para Deus, você pode olhar para Deus e dizer: Abba, Pai. Pai, Paizinho. Você pode olhar para o céu, a tua oração de hoje, e dizer: Papai, Papai querido, meu papai. Você pode dizer para Deus: Tu és o meu Pai. Por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus da cruz, por causa da obra de Cristo na cruz. Em Cristo, nós fomos adotados. Jesus não é mais o filho único do Pai. Agora, nós também
por causa de Cristo, nós também fomos feitos filhos e filhas de Deus. Você é escolhido, você é filho de Deus. Terceiro, que nós aprendemos, você recebeu a redenção, você está salvo, está salva por causa da obra de Cristo na cruz. Não há mais dívida. Você está livre, livre de todas as cadeias e prisões, livre de todas as angústias, de todas as prisões, sejam prisões da tua alma, sejam prisões físicas, sejam prisões emocionais, sejam prisões espirituais. Você está livre em Cristo Jesus. Jesus levou sobre si todo o peso. Jesus levou sobre si toda a culpa que estava sobre a tua vida. Você está livre. Você pode declarar nessa manhã: eu sou livre em Cristo Jesus. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por último, todos nós temos a nossa herança garantida. A garantia da nossa herança. Você recebeu o Espírito Santo, que é o selo, a garantia. Sabe, você está selado, você está marcado. E quando Deus olha para a tua vida, ou quando o mal, o inimigo olha para a tua vida, ele vê o selo em você. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você não é mais alguém que está andando por aí sem beira nem beira, sem nenhuma direção. Você é um filho de Deus. Você tem pedigree, você tem herança. Você foi marcado. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra nesta manhã. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. É um privilégio você estar aqui hoje. Louve a Deus pelo privilégio que Deus te deu de estar ouvindo a palavra. Deus, ele te escolheu. Amém? Deus abençoe teu coração e a tua vida nessa manhã. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta manhã, pelo teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Obrigado, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Jesus. Nós adoramos a Santíssima Trindade. Nós adoramos ao Senhor. Nós adoramos ao nosso Deus nesta manhã. Colocamos a nossa vida no teu altar, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que todos nós temos de estar aqui. Muito obrigado pela tua graça derramada sobre todos nós nesta manhã. Quero colocar, Pai, diante do Senhor, diante do teu altar, a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui, Pai. A vida de todos aqueles que foram escolhidos nesta manhã para ouvirem a tua palavra. A vida de todos os teus filhos e filhas, Pai, que estão aqui. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que no coração deles eles tenham firme, Pai, a certeza de que eles receberam a redenção. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo nesse dia, nessa semana. Nós vamos fazer as coisas para a tua glória, porque fomos salvos em Cristo Jesus. Nós estamos salvos em Cristo Jesus e vamos viver uma vida para a tua glória. Vamos produzir frutos eternos, porque somos eternos. Ó Deus, muito obrigado nesta manhã por teu amor derramado sobre todos nós. Abençoa, Pai, e derrama o teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um. Obrigado pela tua herança, pelo teu Espírito Santo que o Senhor derramou e colocou em nós. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo dentro da nossa vida, pelo cuidado e pela graça do Senhor que estão presentes em todos os momentos da nossa caminhada. Nós te agradecemos e te louvamos nessa manhã. Bendito é o teu nome, Senhor. Como o apóstolo Paulo começa, Pai, aqui a partir do verso de número 3, depois que ele se apresenta, ele começa essa carta dizendo: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é nosso Pai. Bendito seja o Senhor, nosso Deus amado, Senhor da glória, nosso Senhor. Nós te adoramos e te rendemos a nossa vida. Nós glorificamos o teu nome nesse dia, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Pai. Abençoa todos os pedidos de oração que foram colocados nessa manhã. Abençoa esta casa, esse lar, esta pessoa que está indo para o trabalho, esta pessoa que já está no trabalho. Eu abençoo a todos nessa manhã. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder. Enche, Deus, com a tua glória nesta manhã a vida de cada um. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a tua família, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.